De volta com Justiça e Trabalho de hoje, estou conversando com Marcos Dionísio, ele é presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Marcos, nós encerrávamos o bloco anterior e ele perguntava qual é a relação dessa atual realidade, dessa cena de violência que vive principalmente a capital do estado e todo o estado do Rio Grande do Norte, qual é a relação dessa realidade com a ausência de políticas públicas nas diversas áreas sociais, principalmente aquelas que estão relacionadas com a inserção econômica dos jovens no mercado de trabalho, promovendo, portanto, a inclusão social desses jovens. Né? Isso nós aprendemos na nossa juventude, Manassés, pelo professor Luiz Gonzaga Júnior, né? E sem o seu trabalho o homem não tem honra. Não tem honra, exatamente. Né? E muito embora o Brasil, nesse momento, viva em relação ao restante do mundo um padrão razoável de empregabilidade, nós sabemos que é preciso fazer mais e melhor para inserir os jovens, sobretudo, no mercado de trabalho. A sua inserção, tanto mais rápido e mais breve que seja no mercado de trabalho, vai impedir que ele dê sorte para o azar de se descaminhar pela vida. Né? Nós sabemos que hoje, infelizmente, o crime organizado é um empreendedor com alguma qualificação já no país. E está aí a procura desses jovens que estão soltos. E ele faz o seu recrutamento exatamente nesse jovem que já não tem acesso a boas políticas na área de saúde, educação, regularização fundiária, habitação, lazer, esporte, cultura, né, que são processos que civilizam o ser humano. Né? E esse jovem que, além de não ter nada disso, não tem a oportunidade de começar a trabalhar para se garantir a sua sustentabilidade, ele fica mais vulnerável. Né? Então, é algo absolutamente razoável de que nós façamos um grande movimento no país para que esses projetos como o Pronatec, o ProJovem, que são projetos que são vitoriosos e que vêm promovendo de uma certa forma isso que a gente está cobrando, que seja feito mais e melhor, com mais eficiência, mais abrangente, mais democrático no país, eles cumpram com esse papel. Né? Aqui no nosso estado, eu lembro que há alguns anos a professora Tânia Bacelar, ela mostrava aqui na região metropolitana de Natal, de que ao largo do desenvolvimento que vinha acontecendo, tinha uma franja de absoluta exclusão, que era aquela franja que ficava imprensada entre a periferia de Natal e a periferia dos municípios adjacentes, fronteiriços, como São Gonçalo, Macaíba, Parnamirim. Né? Então ali havia uma concentração populacional cujos cidadãos nem tinham acesso aos serviços da cidade de Natal, nem das cidades, municípios fronteiriços. Né? Então, é exatamente identificar essas zonas de exclusão e, sobretudo, voltar às políticas para cuidar mais e melhor da nossa criança, do nosso adolescente e do nosso jovem, para evitar de que mais à frente o Estado seja chamado com seu viés repressivo. Ou seja, de certa forma, seria correto afirmar que a ausência, digamos assim, de uma maior dimensão do alcance territorial de políticas públicas e de acesso a bens e serviços afetam as oportunidades educacionais e, portanto, consequentemente, o mercado de trabalho para que esses jovens venham a se inserir nesse mercado. Né? Sem sombra de dúvida. Há um aspecto de algumas políticas de crédito rural, de agricultura familiar que nos últimos 8 anos estavam sendo levadas a cabo no Rio Grande do Norte, que elas absolutamente estão em fracasso. E esse fracasso contribui para o êxodo rural. E a chegada do homem do campo para vir ser mais um desempregado na nossa periferia, e exatamente esse homem do campo trazendo os seus filhos, eles são exatamente esses humilhados e ofendidos que vão aparecer, às vezes como vítimas, às vezes como algozes nas cenas de crime da nossa região metropolitana. Né? Esse cuidado com os jovens, esse cuidado com a qualificação profissional dos jovens e a promoção da sua inserção quanto mais rápido possível, ela vai auxiliar a desativar essa bomba de efeito retardado que, infelizmente, ela já está explodindo
nas nossas periferias. O famoso inchaço da cidade grande. O famoso inchaço das cidades, né? Penso que, inclusive, um dos pilares que o Estado brasileiro não tem conseguido sucesso é exatamente na promoção da famosa e reclamada reforma agrária, que não só sustaria esse êxodo rural ainda presente, mas inverteria o êxodo com a promoção de oferta de empregos no campo, que sabe-se muito bem que é a vaga de trabalho mais barata de se criar. Então, na hora que se criasse mais e melhores ofertas de trabalho no campo, você inverteria esse fluxo e o homem do campo retornaria à sua cidade de origem para produzir na terra. É um emprego mais barato de se produzir e com alguns programas de inserção socioeconômica, você poderia também fazer com que o homem do campo, lá no campo, tivesse acesso às benesses da civilização que existe nos centros urbanos. Existem alguns programas aplicados pelos órgãos governamentais responsáveis, como o INCRA, o MDA, e também até os projetos aí dos programas sociais do governo, como, né, o Bolsa Escola, etc., o Bolsa Família, mas ainda não são programas que levaram efetivamente a cabo a resolução desses problemas. Mas, Marcos, o que é que existe hoje de discussão do Conselho Estadual com os poderes constituídos aqui do Estado no sentido do enfrentamento dessas questões, né? De um lado, o que você falou aí, existe um crescente número de jovens envolvidos com a criminalidade. Do outro, uma baixa oferta de qualificação profissional desses jovens para o mercado de trabalho. Como é que você analisa essa questão toda? Olha, há algumas medidas que podem ser adotadas, há alguns resgates que precisam ser feitos. Já existiu desculpe interromper, mas já existiu esse diálogo, essa conversa? Existe essa avaliação contínua, né? O Conselho Estadual de Direitos Humanos, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, os conselhos intersetoriais de saúde, né? São conselhos que discutem esses assuntos nos seus vários olhares, né? O que nós precisamos ter um pouco de paciência, mas a paciência não significa paralisia, mas uma capacidade de analisar e de refletir com maior profundidade, é nós procurarmos entender essa onda de violência na qual nós estamos inseridos. Os vetores socioeconômicos talvez nunca tenham sido tão bons no nosso país. Há os programas de inclusão social, há iniciativas alvissareiras que estão promovendo o bem-estar. Entretanto, ao largo desse desenvolvimento, ao largo dessa menor taxa de desemprego da nossa história, nós temos a explosão da violência. E não adianta nós querermos, de uma forma simplista, querer explicar esse fenômeno. É preciso que, inclusive, os conselhos, a sociedade em geral, as academias... Na verdade, todo um estudo sociológico... Todo um estudo para nós entendermos o que é que está acontecendo. Quer dizer, como é que com a taxa de 5% de desemprego, a gente tem esses índices estratosféricos de violência. E outros países com a taxa, a Grécia, a Espanha, hoje com mais de 30% de desemprego. Né? Será que seria possível nós voltarmos à velha discussão? O capitalismo responde a essas questões sociais? O capitalismo ele vai se exaurindo, né? Não consegue nem responder e nem consegue dar o passo seguinte no processo civilizatório, né? Então nós achamos que nesse momento é um período em que a sociedade, as instituições acadêmicas, elas precisam fazer uma coligação cívica para que a gente entenda o processo de violência no país. Mas algumas medidas podem ser feitas. Primeiro, o Estado brasileiro precisa deixar de ser violador de direitos humanos. Se o Estado brasileiro dota suas polícias, depura suas polícias, e elas servem tão somente para proteger a cidadania e não ao status quo, proteger o cidadão e não os governantes. Se as polícias deixam de enxergar num adolescente um inimigo, se as políticas deixarem de olhar o delinquente como um inimigo externo, um inimigo interno, as polícias iriam promover políticas de prevenção e poderiam reprimir de uma forma mais eficaz. Além disso, nós faríamos com que a população como um todo tivesse mais acesso à justiça. Nossa justiça ainda é elitista, com todos os avanços que nós temos tido nos últimos anos, mas ainda é uma instituição em busca desse congraçamento com a civilização brasileira. E a gente precisa exatamente resgatar os sonhos de Joaquim Nabuco, de Darcy Ribeiro, né, da gente promover o processo
civilizatório brasileiro na sua plenitude, resgatando a qualidade das políticas públicas. O jovem precisa ter uma visão não só romântica, de afeto e de carinho com a escola, mas ele precisa se utilizar da escola para dar asas à sua imaginação e ele ser não um cidadão do futuro, mas ser um artífice da cidadania e da democracia no presente. Ok, Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Justiça e Trabalho, aqui do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Nós agradecemos em nome da instituição e o deixamos à vontade rapidamente, nosso tempo já está estourando, para as suas considerações finais junto aos nossos telespectadores. Olha, nós achamos, Manassés, que apesar do tempo sombrio que estamos a viver no estado do Rio Grande do Norte, é possível rapidamente se reaprumarem as caminhadas das políticas públicas e a trajetória da governabilidade, do controle social, da efetividade do Ministério Público, Tribunal de Contas, em cima de você qualificar e otimizar as políticas públicas para que elas possam ser, enfim, democratizadas e cheguem à população para resgatar uma convivência comunitária e familiar sadia nas nossas periferias. Todo ser humano tem direito ao sagrado direito humano à segurança e de viver em paz. Ok, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Bem, telespectadores, nós conversamos hoje aqui no nosso programa com o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Marcos Dionísio. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 40 06 3081 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. E quem dá o tom do encerramento do nosso programa de hoje é o talento da cantora e compositora potiguar Clara Menezes. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa. Até lá. Bem, o meu lado artístico acho que começou muito natural. Tem várias fotos que mostram momentos do meu pai tocando para mim desde cedo. Então isso aconteceu bem natural em um ambiente super familiar. A minha relação com o violão começou quando meu pai me deu aos 8 anos. E aí depois, aos 14 anos, eu comecei a ter um interesse em aprender. E depois que ele me ajudou, eu fui desenvolvendo e procurando, pesquisando na internet. E a partir daí surgiram as minhas primeiras composições. Depois, aos 16 anos, eu tive contato com uma primeira gravação oficial. E aí eu participei de shows oficiais, né? E sempre nessas apresentações, apresentando minhas composições, composições de artistas que eu admiro. Tudo na minha vida é movido à arte, né? E às vezes eu quero fazer algo diferente e é sempre voltado à música e ao teatro. Eu tenho um disco que se chama Voa Leve, que eu gravei no meio de 2011 para 2012, foi lançado em 2012 e nesse CD eu mostro as minhas primeiras composições. A música é uma linguagem universal, é algo que dá muito prazer, não só a mim, mas acredito que as pessoas que escutam. Eu gosto de passar para as pessoas, através da minha música, mensagens. A música é a minha vida. Meu nome é Clara Menezes, eu sou cantora e compositora de música popular brasileira. Alegria que vai que vem, alegria que me faz bem, alegria que vai que vem, alegria que me faz bem, alegria que vai que vem. Alegria que me faz bem, alegria que vai que vem, alegria que me faz bem. Eu canto com alegria, eu canto com muito amor. Se você está sentado no canto, vida sem sabor, vem pro samba que chegou. Não tem coisa melhor do que balanço, swing sem descanso, o lema é dançar sem demora, um time pra tristeza. Abre essa porta e deixa o som entrar. Eu canto com a
sabor, vem, vem pro samba que chegou. Vida sem sabor, vem, vem pro samba que chegou. Vida sem sabor, vem, vem pro samba que chegou. Vida sem sabor, vem, vem pro samba que chegou.